Segunda de Pedro, ou segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Abra sua Bíblia, por favor, irmão querido, amigo querido, e acompanhe conosco todos os versículos e textos que vamos aqui estar recebendo de Deus através desta palavra. Os chamados para a glória e virtudes de Deus. O versículo número 3 do capítulo 1 de 2 Pedro nos diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus, abençoa-nos no entendimento da tua palavra lida. Espírito Santo de Deus, ilumina-nos, Deus, para o seu perfeito entendimento. Abençoa-me para que eu possa expor esta palavra da parte do Senhor aos teus filhos que estão prontos para recebê-la. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vimos na quarta-feira passada, irmãos, que o Senhor convida a todos, sem acepção de pessoas, a serem justificados dos seus pecados através de Cristo Jesus. E aqueles que atendem o convite de Deus são os chamados para a sua virtude e para a sua glória. Diz inicialmente o versículo número 3 que estes chamados são doados à vida e à piedade, como nós lemos aqui, o versículo número 3, a eles são doadas a vida e a piedade. Ou seja, o homem antes de Jesus, ele não tem a vida, ele tem a morte por causa do pecado. Em Jesus ele é chamado à vida. O homem antes de Jesus não tem uma vida de piedade, mas uma vida de impiedade. Então, inicialmente, são doadas àqueles que aceitam o convite de Deus para serem justificadas a vida e a piedade. E através dessa primeira doação, os chamados, através do conhecimento daquele que os chamou, que é o próprio Deus, eles também recebem outra virtude maravilhosa, que são convidados, como lemos aqui no final do versículo, pelo conhecimento completo daquele que os chamou, para a sua própria glória e virtude. Então isso nós já vimos na quarta-feira próxima passada. A glória, sabemos, é o céu, e as virtudes de Deus são as suas perfeitas qualidades boas, espirituais, divinas. Qualidades perfeitas, morais, propensas a amar, a ajudar. E pela glória e virtude da qual nos é doada através do conhecimento daquele que nos chamou, nós recebemos outras dádivas divinas. Ou seja, nós vamos tendo acrescentado ao convite que recebemos de Deus, a nossa posição diante de Deus, outras dádivas divinas. É o que nós estamos vendo através do estudo dessa palavra. Então, no versículo 4 que já vemos, eu estou fazendo uma recapitulação porque muitas pessoas talvez não tenham participado. E é preciso de contextualizar para que nós recebamos. Então, os chamados pela glória e virtude, eles primeiramente tomam posse das preciosas e grandes promessas de Deus. No versículo número 4 desse capítulo 1 de 2 Pedro, nos diz que pelas quais, ou seja, pela própria glória e virtude,
nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Então recebemos aqui, pela glória e virtude, nós inicialmente tomamos posse das suas preciosas e grandes promessas. Isso também nós vimos na quarta-feira passada. E iniciamos na quarta-feira passada as outras associações ou os acréscimos que nós vamos tendo na nossa vida espiritual, na nossa caminhada com Deus. Então, como segundo ponto que nós estamos vendo, nós podemos dizer que pela glória e virtude, nós vamos nos associando com outras virtudes divinas. E a primeira virtude que nós temos aqui, associando a nossa fé, no versículo número 5, acompanhem comigo, estou recapitulando apenas. Por isso mesmo, vós, reunindo com toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Então, nós estamos nesse momento, irmãos queridos, nos reunindo para, com todo o nosso empenho, diz o versículo 5, com toda a nossa diligência, está associando a fé que nós obtivemos de Deus pela sua palavra, fé que não vem de nós, é do próprio Deus, que vem da pregação do Evangelho, a verdadeira fé que leva o homem a Jesus. Então ela foi a primeira virtude que recebemos de Deus. Então, com ela nós devemos diligentemente, esforçadamente associar a virtude. Nós já vimos isso também, a virtude já diz que são as perfeitas qualidades espirituais e morais divinas e a propensão de fazer o bem. Deus é propenso a fazer tão somente o bem. E nós, associando essa virtude com a nossa fé, nós também passamos a sermos propensos a fazer o bem. Somente assim nós podemos fazer o bem. A Bíblia diz que nós somos preparados por Cristo para toda boa obra. Antes de Cristo, nós não estamos preparados por isso, nós não temos essa virtude. Amém? Faz sentido, irmãos? Então, a nossa fé vinda de Deus, a primeira associação é com a virtude. As perfeitas qualidades morais e éticas divinas passam para nós e nós passamos, então, aí sim, a fazer o bem. E continua o versículo número 5. A vossa fé se associa com a virtude e a virtude com o conhecimento. Ou seja, a nossa virtude recebe uma segunda associação que a Bíblia chama de conhecimento. Ou seja, nós passamos a ser determinados em prosseguir a conhecer ao Deus que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nós não nos acomodamos com o que conhecemos até então. Nós queremos conhecer mais o conhecimento. Porque a Bíblia diz que o povo de Deus do passado errou porque faltou-lhes conhecimento. E nós não podemos deixar de faltar conhecimento em nós, para que nós possamos escapar dos erros espirituais. Então, a virtude com o conhecimento. E prossegue o texto com outras associações que nós temos, baseados na nossa fé. Olha o versículo número 6, agora sim, já o estudo de hoje. Nós tivemos lá no versículo 5, a virtude com o conhecimento. Agora, o conhecimento com o domínio próprio. O que é o domínio próprio? É o controle, é a disciplina sobre a nossa vontade natural. Sabemos nós que a nossa natureza, a nossa vontade natural, não é a vontade de Deus. A Bíblia diz que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, como os nossos pensamentos também não são os pensamentos de Deus. Agora, quando nós aliamos o nosso conhecimento com o domínio próprio, nós vamos ter o controle e a disciplina sobre essa nossa vontade própria. Quando eu vou para caminhos que não são os de Deus, eu tenho o domínio próprio do Espírito de Deus agindo em nós. O domínio próprio é fruto do Espírito Santo de Deus que nós recebemos. Por isso ele nos dá o controle
das nossas vontades próprias, para que nós não nos afastemos de Deus. Então, o conhecimento se associa com o domínio próprio. Nós podemos aqui citar essa disciplina atuando sobre a nossa vida, por exemplo, no estudo da palavra. Nós temos que ser disciplinados no estudo da palavra. A palavra de Deus para nós, os crentes em Cristo Jesus, ela é mais fundamental do que o próprio alimento físico para o nosso corpo. Porque nós precisamos alimentar nosso espírito. Sabemos que temos um espírito, o Espírito de Deus em nós, que precisa ser alimentado com o alimento adequado a ele, que é a palavra de Deus. Portanto, a nossa vontade própria pode não ser uma leitura rotineira da palavra, o exame profundo da palavra, mas o domínio próprio nos controla sobre isso. E nós vencemos a nossa vontade negativa e nos aprofundamos no estudo da palavra de Deus, como está você agora aí na sua casa, usando o seu precioso tempo para conhecer mais a palavra de Deus. Nós temos disciplina, controle, domínio próprio na oração. Nós sabemos que a oração é fundamental para uma vida cristã. O homem que não fala com Deus, que não ora a Deus, é um homem totalmente desprovido da proteção, da graça de Deus sobre a sua vida. Nós, quando saímos da nossa casa sem buscar o amparo, o socorro de Deus através da oração, nós estamos expostos a todo tipo de perigos, tanto físicos quanto espirituais, a sermos tentados. Portanto, nós, então, o domínio próprio nos dá a disciplina da oração. Nós temos nossos momentos inegociáveis de oração na nossa vida. Amém, meus irmãos? Ele não pode, de forma nenhuma, deixar de ser cumprido todos os dias, em todos os momentos programados para a nossa devoção com Deus. E os momentos imprevisíveis, momentos que nós, às vezes, temos que orar durante a rotina do nosso dia. Desculpe. Porque somos chamados a isso. Isso é o domínio próprio da oração, o domínio próprio sobre o controle das paixões mundanas. Quantas paixões nós ainda temos pelo mundo? Isso não é vergonha, não. Isso é a nossa natureza que ainda está em nós, meus irmãos. E nós precisamos ter o controle, o domínio próprio, junto com o conhecimento, para nos controlarmos, para nos restringirmos das paixões mundanas que entristece o coração de Deus. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Isso está, a amizade nossa com o mundo, ela é alimentada pelas paixões mundanas. Nós temos o domínio próprio sobre os sacrifícios de adoração. O sacrifício de adoração, que significa adoração é oferta, irmãos. Culto a Deus é oferta. Culto não é o lugar de lazer, lugar de satisfazer as nossas vontades, é lugar de nós nos oferecermos a Deus. Tudo entregarei por ti, Senhor. Então isso é o controle, nós temos o sacrifício de adoração. O que custa a você, todos os domingos pela manhã e à noite, estar na sua igreja ali, não de forma obrigatória, mas de forma fervorosa, alegre e feliz, porque você venceu as paixões mundanas para estar ali aos pés do seu Senhor, prestando a Ele louvores e adoração. Isso é o domínio próprio aliado ao conhecimento. Porque se não tivermos domínio, irmãos, nós vamos começar aquela rotina de irmos ao culto pela manhã, à noite, não, eu já fui de manhã. Domingo passado eu fui de noite e de manhã, hoje eu não preciso ir. Isso não, irmãos, isso é vontade própria, isso é paixão mundana. O que é mais importante para o crente, para aquele que está em Cristo Jesus, do que estar aos pés do Senhor oferecendo adoração e louvores? Pela graça de Deus, nós estamos vendo aí nossas autoridades caindo em si e liberando nossas igrejas. No próximo domingo, nós já estaremos, os nossos irmãos
acima de 60 anos já estão liberados para estar no culto à sua igreja. Então, você, nós todos devemos estar lá para oferecer sacrifícios de adoração. A nossa paixão mundana talvez seja essa, nós ficarmos aqui na internet, eu transmitindo a palavra para os irmãos e todos nós no conforto da nossa casa e a nossa igreja vazia. Isso está ligado ao domínio próprio, à paixão mundana, irmãos. Então não vamos discutir se estou de acordo ou não. Vamos para a nossa igreja, se nos é permitido isso, estejamos lá. Confie no seu Deus, o Todo-Poderoso. Deus não permite que o homem que o adore vai sofrer ali contágio de vírus. Você crê nisso, irmão? Eu creio, você também crê. Então vamos aproveitar a oportunidade que o nosso Deus está nos dando de convencer essas autoridades incrédulas que nos afastou dos nossos templos. Então isso é domínio próprio. Vamos estar lá, sacrifício de adoração. Isso proporciona o aperfeiçoamento espiritual. O apóstolo Paulo, ele era um homem de tamanho temor a Deus, que ele escreveu uma das partes do livro aos Coríntios, no capítulo 9, quase que meio capítulo, no versículo, especialmente 27, onde ele fala das suas restrições, para que ele seja um aprovado de Deus, para que ele não seja desaprovado no final. Então ele cita lá uma analogia, como se fosse um atleta que corre para um troféu, mas um troféu mundano, corruptível. Nós, a igreja de Jesus, meus irmãos, os chamados para a sua glória e virtude, corremos para um troféu incorruptível. E isso custa sacrifício dos nossos corpos. Isso custa restrições da nossa vontade própria. Do domínio próprio precisa atuar sobre nossas vidas. Por isso, próximo domingo, nós vamos ter o domínio próprio. E eu tenho fé no meu coração que verei, nós estaremos, vamos dizer, satisfazendo as nossas saudades ao ver os irmãos acima de 60 anos, que há quanto tempo nós não os vemos. E também você, mais jovem, que aliás já deveria estar na sua igreja e não tem estado. Estive pregando à noite na nossa igreja e observei a ausência de talvez de 60% dos mais jovens que não foram à igreja. Por que é que você não foi, irmão? Você não teve domínio próprio de oferecer um sacrifício de adoração ao seu Deus? Nós temos que ter cuidado com isso, irmãos. Porque Satanás pode usar isso e querer transformar a igreja de Jesus numa igreja virtual. Numa igreja até mesmo de vaidades, onde nós começamos a gostar do fato de estar sendo transmitidos para o mundo inteiro. Eu não gosto disso não, irmãos. Mas é uma ferramenta preciosa, ao passo que isso se torna precioso, porque nós, através da internet, nós estamos alcançando centenas de pessoas tão distantes, tão impossibilitadas de estar numa igreja. Nós estamos tornando a igreja de Jesus mais conhecida, mas nós, os crentes, não podemos nos acomodar com isso. Nós temos que esmurrar o nosso corpo quando ele quer ficar em casa, para que nós não sejamos desaprovados no final da história, meus irmãos. Olha o que Paulo escreveu sobre isso, lá em 1 Coríntios, no seu capítulo 9, e nós vamos aqui estar lendo esse texto, que nos diz assim, Paulo falando das suas restrições, pelo domínio próprio que ele tinha, contra as vontades, as paixões mundanas. Versículo 27 diz assim: mas esmurro o meu próprio corpo e reduzo-o à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo dizendo que assim seja conosco, irmãos.
Se domingo próximo você estiver o seu corpo querendo ficar em casa para ver o culto pelo YouTube ou o Facebook, esmurre o seu corpo e esteja ali conosco. Não vá o seu conceito, a sua opinião, vá pela sua fé no Senhor Jesus. E nós não vamos nos tornar numa igreja midiática, irmãos. Nós vamos permanecer numa igreja viva, presencial, fraterna, uma igreja que continuará indo para os campos do nosso bairro, nossas ruas, do nosso país, do mundo, do interior de Minas Gerais. É lá que nós temos que ir, irmãos. Não é ficar como estamos. Isso está passando, irmãos. Foi uma necessidade? Foi. Foi uma bênção? Foi. A igreja investiu, a igreja teve que trabalhar, eu tive que me adaptar a essas coisas que nunca tinha feito. Mas agora é hora de nós voltarmos, irmãos. E nossa igreja não está desistindo, nós continuaremos transmitindo nossos cultos, mas jamais para que os nossos irmãos fiquem em casa, esperando o culto em casa, que você esteja lá conosco, transmitindo conosco a sua voz, os hinos que você vai cantar, estejam lá assim para a glória. Vamos esmurrar nosso corpo, irmãos. Vamos submetê-lo à escravidão do Espírito Santo de Deus, para que nós não sejamos desaprovados no final. E continuando, irmãos, passe para, ainda no versículo número 6, nos diz aí uma outra associação que tem como base a nossa fé. Acompanhe comigo ainda no versículo 6. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Olha que sequência maravilhosa. Quando eu domino as minhas vontades, paixões mundanas, eu estou unindo o meu domínio próprio com a perseverança. O que é perseverança? É a persistência na busca de espiritualidade, de santidade. Nós estamos longe de uma vida de pureza e santidade. E quando nós perseveramos, irmãos, no exame da palavra, no receber o conhecimento de Deus através da sua palavra, nós estamos ali persistentemente na busca de uma santidade de vida, que é a ordem de Deus para nós. Deus, desde o Velho Testamento, e Jesus repetiu isso, diz: sede santos, porque eu sou santo. Então essa é a nossa meta, o nosso objetivo. Para isso nós precisamos ter essa associação, o domínio próprio com a perseverança, que é a persistência na busca de santidade e combate, irmãos, ao declínio espiritual. Quando nós persistimos na busca de santidade, nós estamos combatendo o nosso declínio espiritual, a nossa queda do primeiro amor. Isso é natureza humana. Todos nós temos essa natureza de termos um declínio espiritual. É o trabalho de Satanás na vida da igreja, fazer com que nós estejamos nos esmorecendo da nossa fé, nos tratando a vida espiritual como algo comum. Não, irmãos, vida espiritual é algo extraordinário, é um milagre a vida espiritual. Diante do banquete de paixões mundanas que temos, a nossa persistência no Senhor é um milagre. Faz sentido, irmãos? É um milagre. Então isso é essa associação, domínio próprio com a perseverança, a volta ao primeiro amor. Como é que você está na sua perseverança, irmão querido? Você perseverou? Você está em risco de sair da sua igreja, de deixar a sua igreja? Você já deixou de congregar, apesar de ter um coração crente? Volte. Associe a sua fé ao domínio próprio, à perseverança. E você vai vencer, sim, com certeza, e retornar para onde Deus espera, onde Deus quer que você esteja. Todos os dias eu tenho no meu coração orar por essas pessoas, porque tão triste é a apostasia da fé. E ainda no versículo 6, vamos caminhar? Quantas horas são? Nós temos ainda algum tempo. Vamos caminhar.
não estou preocupado em terminar hoje, irmãos. Estou preocupado em transmitir aquilo que o Espírito de Deus está nos trazendo pela palavra. O versículo 6 fala de 3 associações, né? Então já vimos conhecimento, domínio próprio, perseverança e o que mais, irmãos? Com a perseverança, a piedade, a vida piedosa. Lembra que nós falamos no início, o homem sem Jesus é uma vida impiedosa. Com Jesus, nós somos levados a uma vida de piedade. Oh, coisa maravilhosa! É ser piedoso, irmãos. É ter compaixão do seu próximo. É compartilhar com ele o seu sofrimento. É sentir o frio que ele sente na rua. É sentir a fome que ele sente sem alimento. É sentir a tristeza de ver uma alma caminhando para o inferno porque não conhece a Cristo Jesus e eu tenho o alimento para ela e não dei. Isso é uma vida de piedade. Quando Jesus chegou sobre Jerusalém, chegando na cidade de Jerusalém, ela chega pelo alto, Jerusalém está mais ou menos num vale. E ele parou e disse: quantas vezes, Jerusalém, eu chorei, eu clamei, eu quis colocar vocês como se fosse uma proteção sob as minhas asas. É piedade, irmãos, é piedade. Lembra daquelas mulheres que choravam quando Jesus caminhava pela via dolorosa do Calvário? O que Jesus disse para elas? Não choreis por mim, chorem por vocês. Isso é piedade, irmãos. Então nós somos conduzidos a essa piedade. Então vamos unir a nossa perseverança à piedade, que é uma conduta extraordinária para o ser humano. O homem piedoso, ele se caracteriza como um filho de Deus, como um filho daquele que é piedoso. Nós temos novamente enxertados em nós a genética do nosso Pai Celestial, a piedade pelo nosso semelhante, a solidariedade com o próximo. Então é outra associação para o nosso crescimento espiritual. Perseverança com piedade. Versículo número 7. Faz sentido, irmãos? Tudo bem? Nós estamos falando de diversas associações que são dádivas divinas doadas aos chamados para a sua glória e virtude. Somos chamados para o céu e para receber as virtudes desse Deus maravilhoso. Versículo número 7. Mais associação. A última que vimos foi a piedade, tá certo? Então, a essa piedade, o versículo 7, nós nos associamos à fraternidade. O verdadeiro sentimento de irmandade. Fraternidade. É um milagre, irmãos? É. Porque o natural sentimento de fraternidade são os meus irmãos de sangue. Os filhos do meu pai e da minha mãe são meus irmãos. O sentimento de fraternidade que o homem tem antes de Jesus é limitado a isso. Mas quando você associa a fraternidade celestial, nós passamos a saber que pertencemos à família de Deus em Cristo Jesus. Porque pela nossa fé em Cristo Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. O homem é feito filho de Deus após ele estar em Cristo Jesus. É o que a Bíblia diz. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz. Então essa fraternidade é acrescida à fraternidade que nós temos no nosso natural. Isso é que testemunha ao mundo, irmãos, a nossa filiação a Deus. Quando o mundo vê em você o sentimento de fraternidade em Cristo Jesus. Quando ele vê na sua igreja uma igreja unida pela fraternidade de ser filho de Deus, irmão de Cristo Jesus. Quando o mundo vê isso, é um testemunho inequívoco, indiscutível, de que você uniu a piedade
com a fraternidade. Nós estamos testemunhando, nós estamos vivenciando o amor de Cristo em nós. O que testemunha exatamente a nossa filiação a Deus, a sermos discípulos de Cristo, a vivenciar o amor de Deus. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Lá no Evangelho de João, no seu capítulo 13, fala sobre isso. João 13, 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Isso é fraternidade, irmãos. Quando nós amamos o nosso irmão em Cristo Jesus, como igreja, que o mundo veja que existe um real amor entre nós e que esse amor é extensivo a todas as pessoas, pela piedade unida à nossa fraternidade. Entendeu, irmãos? Por que a piedade é unida à fraternidade? Porque além do nosso amor como irmãos, filhos de Deus, nós também amamos ao perdido. Isso é piedade, junto com fraternidade. E aí nós vamos a Ele com o amor de Deus, com a misericórdia, com a palavra que o leve a Cristo Jesus. O mundo precisa ver isso em nós, irmãos, para que nós estejamos comprovando essa fraternidade em nós. Nós vamos parar aqui e continuaremos na próxima quarta-feira. Pensávamos que terminaríamos hoje, mas não terminamos. Se Deus nos permitir, terminaremos na próxima quarta-feira. Marque na sua Bíblia aí que nós paramos hoje na associação piedade com fraternidade. E nós veremos a última associação e depois nós veremos outra virtude que adquirimos quando nós somos os verdadeiros chamados por Deus para a sua virtude e para a sua glória. Há de ser grande glória para mim. Nós somos chamados para a glória e virtude do nosso Deus. Se nós cada vez mais nos associarmos a essas virtudes maravilhosas de que Deus nos dá nessa jornada que estamos aqui na terra. Que Deus abençoe a tua noite, sua família, atenda aos teus pedidos, às suas orações. E a você, amigo, que participa conosco dos cultos da nossa igreja, nós queremos já, desde este momento, convidá-lo para que você conheça a nossa igreja. Agora nós já podemos recebê-lo. Nós, domingo próximo, se Deus nos permitir, nós estaremos pela manhã cultuando com os nossos irmãos acima de 60 anos. E à noite cultuaremos com os irmãos das outras faixas etárias. Seja qual for a sua idade, nós o convidamos a estar ali conosco. Encerraremos o mês da Juventude Batista e estaremos cultuando e adorando ao nosso Deus. Estamos nos preparando também para o nosso 22º aniversário, 7 de setembro de 2022. Vamos orar por isso, irmãos, para que Deus prepare a festa que Ele queira que nós ofereçamos como culto e adoração ao Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todo o seu povo espalhado por toda a face da terra, agora e para sempre. Amém, amém e amém, Senhor.